Glória a Deus. Amém, amados? Aleluias. Cumprimento todos os irmãos e irmãs, aqueles que eu não vi ainda, com a paz do nosso Rei Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. E eu quero te convidar para que você possa abrir a tua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde estaremos, em nome do Senhor, meditando na palavra. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, onde estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus. Amém? Você encontrou? Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Glória a Deus. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, presta bastante atenção nesta mensagem desta noite, em nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, olha: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amém? Só até aí, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor amado, Deus santo e soberano, Pai, aqui está a tua palavra, ó Pai, que será pregada. A tua palavra, ela restaura, renova, reveste-nos, ela nos dá, ó Pai, entendimento e sabedoria, ó Pai. Então, Senhor amado, eu estarei sendo usado como canal de bênção, mas é o Senhor que revelará, ó Deus, aquilo que o Senhor quer a cada coração, a cada mente, Senhor. Em nome do Senhor, ó Pai amado, abre o nosso coração, nossa mente, para que possamos entender, ó Pai, a plenitude desta mensagem passada para a tua igreja. Pai, que nós possamos aprender, não só aprender, mas colocar em prática a tua palavra, que será ensinada nesta noite, ó Pai, no seio da tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. Amém? Pode tomar o seu assento, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Amém? Fala para o teu irmão, para a tua irmã, assim: meu irmão ou minha irmã, persevera na fé, em nome de Jesus. Você entendeu o que você falou aí? Que é para o seu irmão ou para a sua irmã perseverar na fé. E esse é o título desta mensagem nesta noite: a perseverança na fé. Essa mensagem é muito importante, nós vamos aprender muito, muito mesmo com esta mensagem. Aleluias. Nesta mensagem aos Hebreus, capítulo 10,
a qual o título é a perseverança na fé, nós vemos que a salvação, ela é por um intermédio exclusivamente pela fé que Deus deixou para nós. É verdade, pela fé. Só que nós vemos que houve alguém primeiro de que nós, Jesus Cristo, que teve o quê? Uma fé exclusiva, uma fé suprema, uma fé sobrenatural. E essa mensagem que nós vamos, aleluias, estar meditando nesta noite, ela fala do quê? De ousadia para entrar no santuário. Ela fala de alguém que teve uma fé além do que nós podemos imaginar. Ela fala de alguém que fez um sacrifício além do que nós podemos imaginar, do próprio Senhor Jesus Cristo. É verdade, amada igreja. E o Senhor Jesus Cristo, então, Ele vem aqui para quê? Para confirmar a nossa fé, a nossa salvação. Só que é o seguinte, amado, veja bem, no Antigo Testamento, as pessoas não eram salvas por intermédio da fé. Não, elas eram salvas elas eram salvas por intermédio da lei, não é verdade? Era por intermédio da lei. A lei que salvava. Só que a lei, ela exigia o quê? Ela exigia algo grande em troca, que era o sacrifício. Exigia sacrifício. Se a pessoa pecava, né? Tanto que nós podemos analisar os livros de Levítico, nós podemos analisar Deuteronômio, Números. Quando a pessoa pecava, o que acontecia? Ela tinha que oferecer um sacrifício, um carneiro, um boi, pombas, rolinhas, porque ninguém podia ficar fora do sacrifício. Até aqueles que tinham menos condições, pastor, sim. Para quem não tinha condições, oferecia pombos e rolinhas para aspersão ou purificação dos seus pecados. E na lei era muito difícil a salvação, porque o homem não conseguia cumprir toda a lei em si, sendo que muitos eram condenados e eram mortos. É verdade. Mas então, quem fazia o sacrifício? O sacrifício, nós vemos que ele era feito onde? Era feito no santuário. E quem fazia o sacrifício era o sacerdote. As pessoas pecavam, levavam o sacrifício para o sacerdote. O sacerdote, o que fazia? Ele degolava ou a pomba, a rolinha, o boi ou o carneiro, derramava o sangue, pegava ali no seu pote de ouro, aspergia o sangue, colocava o sacrifício para ser queimado, a fumaça subia, o incenso suave, e a pessoa era perdoada. Isso onde? No santuário. Mas o santuário ele se compunha de duas partes. Que a primeira parte era o lugar santo, não é verdade? No lugar santo chegava o sacerdote e fazia o que? O sacrifício. Só que ele tinha outra parte. Depois você pode ler tudo isso que eu estou falando em Números, Levítico, Deuteronômio. Eu não vou ler agora para não tomar muito tempo. A outra parte era composta pelo lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote podia entrar para fazer o sacrifício 1, 2 vezes por dia, todos os dias. Mas no lugar santíssimo não, meu irmão, minha irmã. No lugar santíssimo, ele entrava uma vez por ano. Ele entrava uma vez por ano, ele colocava o seu peitoral com um sinal das 12 tribos, as 12 pedras, e ele entrava ali com uma corda no pé. Ele entrava para representar toda a nação de Israel, desde o mais rico até o mais pobre, para fazer o sacrifício. Aí teria que ser um sacrifício puro, de um ano, um boi de um ano.
Então tinha todas as pessoas ali esperando o quê? Um perdão de Deus por intermédio daquele sacrifício que o sacerdote iria entrar uma vez por ano no lugar santíssimo, que havia uma cortina, havia ali um véu que separava. Aleluias, glória a Deus. E era assim que o povo alcançava dia a dia o quê? O seu perdão, a sua salvação, a sua comunhão com Deus. E era muito difícil, porque muitos não conseguiam cumprir a lei, ou muitos também não esperavam um ano para chegar até, aleluias, o sacrifício do lugar santíssimo. Muitos morriam antes, ou muitos, se fosse pego fazendo algo errado, nós vamos ver aqui daqui a pouco em Hebreus, que se alguém pecasse, tivesse 2 ou 3 testemunhas, a pessoa era morta. Isso tudo na lei. Na lei, então, significa que era difícil se salvar. Era muito complicado, amados, para se salvar. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes, você ou eu, nós passamos situações difíceis, mas eu quero te dizer nesta noite, não preocupa, porque Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas que você tem passado. E é por isso que aí, veja bem, acaba o período da lei, vindo então o período da graça, a qual agora já não é o sacerdote, mas já não é humano, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que agora começa o quê? A se oferecer o próprio sacrifício. Ele agora é o que? O próprio cordeiro, ele é o próprio novilho, ele é aquele próprio que será oferecido por mim e por você. Já não é mais sacrifício, já não é mais a lei, mas agora começa a graça. E por que o Senhor Jesus foi, e será sempre digno desse sacrifício? Porque Ele cumpriu toda a lei sem tropeçar em nada, sem ter um pecado nenhum. Ele era como o boi, como o cordeiro, sem mancha nenhuma, aleluia, sem acusação nenhuma, purificado 100%. Na sua pessoa e na sua santidade. Então é por isso que a palavra do Senhor agora vem nos trazendo assim, olha: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário através do sangue de Jesus Cristo, que agora já não é mais cordeiro, já não é mais ovelha, já não é mais pombo, já não é mais nada disso para perdoar os nossos pecados. Agora é o sangue de um homem justo, aleluias, glória a Deus. É um sangue, oh glória, que custou um alto preço, de Jesus Cristo. É o sangue do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É o sangue daquele que o próprio Pai dele já sabia em João 3,16, que diz assim: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o teu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o sangue daquele que pode nos dar a vida eterna agora. Já não é mais sangue de cordeiro ou de boi, mas é o sangue carmesim. E com esse sangue carmesim do próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo agora ele fala assim: olha, irmã Letícia, agora você tem a ousadia como os cristãos do passado não tinham. Você tem a ousadia através do meu sangue de conquistar a sua salvação e andar na fé. Porque através desse sangue o Senhor Jesus rasgou o véu e separou a lei da graça. Agora aqui, aleluias, o Senhor Jesus ele marca o que é o período da graça, o período da graça, da salvação na vida do homem, o período ao qual não precisará mais de sacrifício, porque o próprio homem cordeiro, Jesus Cristo crucificado, a qual Deus ofereceu, é o sacrifício. É o sacrifício. E tendo aleluias, tendo grande ousadia
para entrar no santuário. Ninguém mais a não ser Jesus poderia ter o quê? Essa ousadia para entrar no santuário e ser o sacrifício vivo, porque veja bem, um sacerdote eles faziam, mas sacerdote nenhum sacrificou o que é a sua própria vida. Ele sacrificava a vida de animais. Mas agora não, agora nós vemos aqui Jesus Cristo sacrificando o quê? A própria vida dele por mim e por você, meu irmão. Entregando a própria vida dele por mim e por você, meu irmão. Entregando a própria vida dele para nos purificar dos nossos pecados, meu irmão. Entregando a própria vida dele para quê? Para nos capacitar à salvação e perseverar na fé. Por isso que a mensagem é a perseverança na fé. E através desse sangue, veja bem o que ele diz, olha, através do sangue dele, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, através do sangue, pelo novo e vivo caminho. Já não vamos trilhar mais, ou não precisamos trilhar o caminho que eles trilhavam antigamente, toda a trajetória levando o cordeiro ou o novinho, não. Agora é pelo caminho que o Senhor Jesus preparou para nós, um novo e vivo caminho, um caminho eterno, um caminho a qual Tomé pergunta a Jesus Cristo em João 14:5, Senhor, nós não sabemos o caminho, nós como discípulos não sabemos o caminho. E aí Jesus ele responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então agora Jesus ele ensina o quê? Esse caminho para nós como igreja, esse caminho para nós como cristão, esse novo e vivo caminho, que não é mais o caminho da lei, mas o caminho da graça, o caminho a qual foi aberto pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, um sangue que purificou os meus, os seus, os nossos pecados, um sangue que nos diz assim, igreja, persevera na fé. Igreja, seja fiel, e não há nada mais valoroso do que o sangue do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Não há nada, não. E além do sangue, ele ainda diz mais, diz que ele nos consagrou pelo véu, isto pela sua carne. Ele nos consagrou, nos redimiu pelo véu, porque você lembra que eu disse que tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? E aí o Senhor nos consagrou através do véu, ele com as suas próprias mãos, sabe o que ele fez? Rasgou o véu de cima e baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima e baixo pelo teu poder. E através do teu sangue ou da sua carne, ele nos consagrou, assim como o véu foi rasgado, o teu corpo também foi, e o sangue foi aspergido, e deste sangue saiu o que? Purificação, salvação para nós. E através deste véu que rasgou, nós tomamos o que? Posse desse, aleluias, momento, dessa tão sonhada salvação de perseverar. Porque se ele não tivesse, ninguém era digno, nem o homem era digno de rasgar este véu. Deus tentou fazer aliança com muitos, mas não foi possível. Tanto é que ele teve que enviar o seu próprio filho. E com o teu filho, sim, foi possível. Foi possível. Então quando ele rasga esse véu, meu irmão, para mim e para você, quando o corpo dele é moído, não é assim que diz a palavra? Que ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi, aleluia, chicoteado. Ele recebeu aquilo que era para mim, que era para você, que era para a igreja receber, mas ele diz, não, eu vou receber através da minha carne, eu vou me oferecer para sacrifício pela igreja, sacrifício vivo, porque só Jesus poderia fazer isso. É verdade. E como o sacrifício era feito com carne, também era preciso de alguém ser entregado com carne.
o próprio sangue. Imagina, o sangue do Senhor não precisou ser aspergido, porque o sangue já era puro. O sangue do Senhor não precisou, aleluias, glória a Deus, sair dali. Mas o sangue do Senhor, ele nos purificou naquele momento, meu amado, minha amada. O sangue do Senhor, ele, aleluia, atravessou fronteira, atravessou país e chegou até nós, porque ali era simplesmente por uma nação, pela nação judaica. E a palavra do Senhor fala que a eles não receberam, mas portanto todos aqueles que receberam foram feitos à imagem e semelhança do Senhor, porque receberam a sua salvação. Em 1 Timóteo 2,5 fala que há, aleluias, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Veja bem, então ele veio como um mediador para purificar os nossos pecados. Ele veio como um mediador para nos levar até a Deus. Ele veio como um mediador para que a nossa fé seja aumentada. Ele veio como um mediador para que nós possamos perseverar e não olharmos para trás. E não esquecer de tudo aquilo que Ele fez por nós. Por isso, Ele pode ser um mediador. Você pode se alegrar nisso. Aleluias, glória a Deus. E a palavra do Senhor continua, ele diz assim, versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem? O próprio Jesus Cristo, o grande sacerdote. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, tendo os corações purificados da má consciência. Então, através da tua entrega, a purificação pode chegar até a nós. Através do seu sacrifício, a purificação, o que era impossível à humanidade, porque quem tinha acesso ao santuário era só o sacerdote. As pessoas não tinham acesso. O sacerdote que representava as pessoas. Então, o que era impossível à humanidade agora se torna possível. Agora se torna possível, meu irmão, para você, para mim, para nós, como igreja. Por causa da purificação do Senhor Jesus Cristo, por causa do erro que Ele fez com Deus, da ponte que nos liga, então agora nós podemos o quê? A chegar a Ele diretamente e pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e nos prostrar diante da Tua presença, e reconhecermos o Teu poder, porque aqui fala que através do Teu corpo, Ele nos restaurou e nos lavou, nos lavando com água limpa. Nos lavando com água limpa, o que quer dizer? Quando nós entramos na água do batismo, nós nos lavamos, nós nos purificamos. Nós purificamos o quê? O nosso corpo, a nossa vida. Mas a alma é só o Senhor que pode purificar. A alma é só Ele que pode salvar. A alma é só Ele que pode restaurar. Mas Ele nos lavou com a água limpa. Na água do batismo nós vamos entregue ali purificado, porque foi através de uma decisão de cada um de nós. A salvação, ela vem do Senhor. Mas quem que tem que batalhar por ela tem que ser cada um de nós. Nós temos que batalhar para a nossa salvação. Porque se nós não batalharmos, nós não podemos ser salvos. Você que tem a sua Bíblia aberta, volta a sua Bíblia aí comigo, no capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo, graças a Deus, 11. Você está com a sua Bíblia aberta? Amém?
Então vamos ler aqui o versículo 11, olha o que diz aqui, olha. Mas vindo Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito do tabernáculo, não feito por mãos humanas, nem por sangue de bodes e bezerro, por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção para nós, meu irmão, minha irmã. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre o imundo ou santifica quanto a purificação do sangue, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes a Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, por que ele foi entregue? Para deixar aqui para nós o quê? Uma herança eterna. Por isso que ele se entregou, meu irmão, minha irmã. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 23, olha: retenhamos firme, aleluias, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Se o Senhor Jesus te prometeu a salvação, Ele é fiel para cumprir, mas só que você tem que lutar. Nós temos que lutar pela nossa salvação, como? Perseverando na fé. Perseverando na fé, meu irmão, minha irmã. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não vê, mas das coisas que nós esperamos, né? Nós esperamos, por acaso nós já vimos Jesus? Não, mas nós esperamos que um dia nós vamos encontrar com Ele, assim como Ele é. Assim como Ele é. É verdade. Você não espera isso? É por isso que nós perseveramos. Então temos que perseverar na fé, em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele é fiel. Se Ele fez uma promessa para você, meu irmão, sabe, o único que pode fazer com que essa promessa não realize é você mesmo. Como? Deixando de buscar a presença de Deus, deixando de perseverar na presença de Deus. Mas se você perseverar, se você continuar firme no seu propósito, se você, aleluias, outrora que recebeu esse sacrifício vivo de Deus, o sangue aspergido como um sacrifício, e continuar a perseverar, acontece na sua vida, porque fiel é o que prometeu. E a promessa, ela se cumpre quando Deus faz. E quando você quer, quando nós queremos como igreja. E ele continua dizendo assim, olha, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Temos que considerar uns aos outros, ou seja, temos que ajudar uns aos outros, para que possamos continuar a caminhada na perseverança diante do Senhor. Temos que ajudar um ao outro. Por acaso, se você vê o seu irmão que está com dificuldade de perseverar na fé, ajuda-o. Se você vê a sua irmã, ajuda. Se você vê o seu esposo, ajuda. Ajuda. Olha, a salvação, ela é individual, é o que nós sempre falamos. A salvação é individual. Mas nós, o que nós podemos fazer para ajudar uma outra pessoa, nós vamos fazer. E aqui, para ser salvo, não precisa ser igual lá no Velho Testamento, porque o Velho Testamento era sacrifício, tinha que ter holocausto, tinha que ter sacrifício pacífico, eram várias coisas, irmão, seguia uma sequência. Agora aqui não, é nós receber o sangue do Senhor Jesus Cristo, é nós sermos, aleluias, lavados no teu sangue, purificado, e perseverarmos na fé até o fim.
até o fim. Lembra que o Senhor Jesus, ele rasgou o véu? Sabe o que aconteceu quando ele rasgou o véu? A palavra do Senhor fala em Colossenses 2,14, que quando ele rasgou o véu, antes dele rasgar o véu, tinha o quê? Nós tínhamos uma dívida com o pecado, com o diabo. Mas a palavra do Senhor Jesus diz em Colossenses 2,14, que ele foi lá e rasgou o véu, e ele riscou a cédula, ele cancelou essa dívida que nós tínhamos com o pecado. Ele riscou a cédula e cravou essa dívida na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E muitas das vezes nós achamos muito difícil. Então você imagina para Jesus como não foi. Imagina o quanto não foi difícil para ele. Imagina o quanto não foi difícil para o pai dele, para Deus, entregar o seu próprio filho. Mas tudo foi feito, o sacrifício foi feito. O que ninguém podia fazer foi feito. Em nome do Senhor. Aleluias. E a palavra continua. Aqui no versículo 25 ele diz: e não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando o dia do Senhor. Não deixando as nossas congregações de costume, não deixando de congregar, porque o povo aqui estava passando por grande dificuldade, muitos deixando o que? Até mesmo de congregar, deixando de servir ao Senhor, ficando nas suas casas, não perseverando. Mas aí ele diz: não deixando a congregação de costume, ou seja, continua buscando ao Senhor, continua no templo, continua no tabernáculo, continua com a tua vida na presença do Senhor. E ele diz: olha, se tiver alguém que não está congregando, sabe o que a igreja tem que fazer? Sabe o que você, meu irmão, minha irmã que está congregando, tem que fazer? Vai e admoesta, vai e chama a atenção. É isso que ele está dizendo. Chama a atenção e fala para a pessoa congregar, para a pessoa buscar Deus, para a pessoa reconhecer o preço que foi pago, que não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Sabe por quê? Se porventura a pessoa deixar de congregar ou deixar de buscar o Senhor, o sacrifício de Jesus foi em vão por ela. Nós vamos ver mais para frente, aqui está falando assim. Agora, imaginamos nós, tamanho sacrifício é esse, e nós considerarmos em vão? Vê, muitos estão assim, estão considerando esse sacrifício em vão, e por considerar, não estão perseverando na fé. Vê como que é séria as coisas, meu amado. A palavra, ela é muito boa, porque ela nos ajuda a vencer diariamente, e aqueles que não congregar, que desanimar, estão correndo um grande risco, porque aqui diz que se aproxima o dia do Senhor, se aproxima o grande dia. E quando é o grande dia? Nós não sabemos. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele teve o quê? Uma ousadia de rasgar o véu, de oferecer sacrifício, ele mesmo sacrifício para nós, para que nós possamos entrar pelo novo e vivo caminho e caminhar com ele. Isso nós sabemos. E nós sabemos pelos sinais que o grande dia está próximo. Então não podemos deixar de congregar, meu irmão. Muitas das vezes nós encontramos com as pessoas na rua e a pessoa não está congregando, não está fazendo nada. Está errado. Está errado, está correndo um grande perigo. Seríssimo. É a palavra que está dizendo, não sou eu. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. É do Senhor. E ele continua, porque se pecarmos, veja bem, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse versículo está ligado ao anterior. Se pecarmos voluntariamente,
já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, para os que saem da congregação, para quem já viu que Deus, ou seja, Jesus Cristo fez o que? O sacrifício, recebeu o sacrifício e depois desanima do sacrifício, para de congregar. Aí o que está dizendo aqui? Que a pessoa às vezes, quando não está na presença do Senhor, ela está fora, então ela vai o quê? Pecar. E vai pecar o quê? Voluntariamente, vai pecar porque ela quer pecar. É verdade, é o que está falando. Não é isso que está falando? Aí está falando que ela, o que acontece? Ela desfez do sacrifício de Cristo, não recebeu. Então aí já não resta mais sacrifício para ela. O sacrifício que Jesus fez, para ela foi em vão. Entende como que é séria a palavra do Senhor? E Jesus Cristo, Ele não fez sacrifício em vão por ninguém, amados. Nós temos que entender que esse sacrifício foi por nós, foi pela nossa salvação, pela nossa perseverança na fé. Para que nós possamos chegar até o final e dizer ao Senhor: Senhor, oh que maravilha que o Senhor, aleluias, entrou no tabernáculo e o Senhor foi até o lugar santíssimo. Jesus não teve que esperar um ano para entrar no lugar santíssimo, não, porque Ele já estava santificado desde quando Ele veio nesta terra, 100% santo. Ele não teve que entrar no lugar santíssimo com sangue de outra pessoa, não, o próprio sangue dele aspergido. Imagina, não há sacrifício como esse, e nunca houve, não. Mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, se nós não aceitarmos esse sacrifício, nós passamos a ser o quê? Adversário do Senhor. Então nós temos que perseverar na fé, irmãos. A epístola aos Hebreus, ela fala muito da perseverança na fé. Ela fala muito da fé dos antigos, né? E a nossa fé como está nesta noite? Como nós estamos levando a nossa fé? Muitas das vezes, diante de algumas situações, a nossa fé é abalada, né? Começa a enfraquecer. Mas o Espírito Santo manda te dizer, meu irmão, minha irmã, persevera, não enfraqueça a sua fé. Quando você vê que talvez está passando por um momento difícil, está correndo o risco de fraquejar, olha para o sacrifício. Olha para o tabernáculo e vê que não tem mais sacrifício, não precisa de animal mais. E olha e veja que até o Senhor Jesus, que sacrificou, aleluias, o corpo dele foi restaurado. Oh glória, aleluias. Assim como o nosso, também nós podemos ser restaurados diariamente, perseverando na presença do Senhor Jesus Cristo. Sim, a palavra do Senhor disse em João 16:33, que no mundo tereis aflições, não é? Que vai ter muitas aflições no mundo. E para Jesus também teve muitas aflições, para nós também, para quê? Para que nós não venhamos o que? Perseverar na fé, mas mesmo diante das aflições, persevera na sua fé, meu irmão. Persevera na tua fé, minha irmã. Porque em Efésios 2:8, aleluias, nos ensina através da fé. Fala que a salvação, né? A salvação, ela não vem de obra, ela é por intermédio da fé. Ela não vem de obra para que ninguém venha se gloriar. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos, quando nós perseveramos, e quando nós permanecemos nela, isso significa que o sacrifício tem valor para nós. O sacrifício de Jesus tem valor para nós. O sacrifício de Jesus tem valor para você nesta noite. Aleluias.
Qual é o tamanho do valor que tem para você, meu irmão, minha irmã? Aleluias. E a palavra do Senhor, aqui já estamos quase encerrando, nós vamos encerrar. Fala assim no versículo 38. A perseverança sobre a fé. Olha o que diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar ou desanimar, a minha alma não tem prazer nele. Ou o sacrifício será em vão. O justo viverá pela fé. É difícil, não é? Mas temos que viver pela fé, não há outro intermédio. Não há outro jeito. Não. Então, a única coisa, amados, que nós precisamos para ser salvo mesmo é o quê? É a fé. Porque o restante Jesus já fez. Ele fez o quê? O sacrifício. O sacrifício. Agora o que resta para nós? É nós termos fé para ser salvo e perseverar na caminhada. Você não precisa de fazer o sacrifício. Qual o sacrifício? Não precisa. No passado precisava. Agora nós temos que ter o que? Fé, e colocar ela em ação, em prática. E perseverar. Perseverar. E é tão difícil que a gente vê tantas pessoas paradas, né? Questionando. Então imagina então Abraão, se ele fosse questionar quando Deus pediu Isaac, que ele subiu até no cume do monte, que amarrou Isaac e colocou lá para fazer o quê? O sacrifício, porque era no Velho Testamento, ainda tinha que ser o sacrifício. Mas a voz do Senhor bradou e providenciou o cordeiro. O que você tem pensado nesta noite? Muitas das vezes nós temos que fazer um sacrifício. O sacrifício que nós temos que fazer, o maior nesse mundo agora, é sacrificar nossa própria carne. Isso sim nós temos que fazer, para que possamos perseverar na fé. Dia após dia, amado. Porque senão nós vamos ser, aleluias, controlados por ela. Isso Deus, Ele não quer, porque Ele já enviou o teu Filho. E a palavra, para encerrar, diz assim no versículo 39: nós, porém, não somos daqueles que retiraram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E, para finalizar, Efésios 2,8 diz assim: olha, pela graça sois salvo, por intermédio da... E isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, pela graça, porque a entrega dele foi de graça, o sacrifício foi de graça. Você pode entender o tamanho, ou a tamanha responsabilidade que foi esse sacrifício? Então, pela graça nós somos salvos, mas é por intermédio da fé. Então nós temos que perseverar na fé. Não deixe a sua fé morrer, não deixa a sua fé apagar, não desanima. Não seja como os demais que já não têm esperança de salvação. Os dias estão difíceis, irmãos. Os dias estão cada dia mais difíceis e vai ficar mais ainda. Mas nós temos que perseverar. Aceita o sacrifício de Cristo por você. Não deixe ele se tornar em vão. Não. Mas deixe ele ter valor na nossa vida. Aleluias. Glória a Deus. Tem até aquele corinho que diz assim: olha, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Por quê? Porque o Filho dele fez um sacrifício por nós. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, porque você é alguém muito importante para o Senhor Jesus. Nós somos alguém importante para o Senhor Jesus, porque se não fosse, Ele ia fazer sacrifício por nós? Não. Mas Ele fez.
Ele fez. Vamos orar nesta noite. Olha, e se tiver qualquer coisa que tem tentado contra a tua vida, que tem tentado contra a tua fé, para você não perseverar, ou sair da igreja, desanimar, entristecer, não entristeça, meu irmão. Lembra que se nós fizermos tais coisas, o sacrifício de Jesus se torna sem valor. Não é isso que a palavra diz? Sem valor. Então nós temos que fazer que a cada dia esse sacrifício se torna valoroso para nós. Imagina aí nós, o Senhor Jesus andando pela via dolorosa, ao caminho do Gólgota, da caveira para ser crucificado, apanhando. Imagina aí nós. Imagina você quanto sacrifício foi, quanto grande foi o seu sacrifício. Foi grande, não foi? E é isso, amado, que nós temos que entender. Será que para nós adorar o Senhor, buscar Ele, orar, jejuar, é tanto sacrifício assim? Não. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção, você que porventura, aleluias, tem vacilado na sua fé, tem desanimado, você que tem andado cansado, cansada, às vezes sente um desânimo dentro da tua alma, e às vezes tem pensado assim: Senhor, está tão difícil para mim, eu acho que eu vou parar, Senhor. Eu acho, Senhor amado Pai querido, que não está valendo a pena. O Espírito Santo manda te dizer o contrário, meu irmão. Olha para você mesmo agora. Olha o quanto você, meu irmão, minha irmã, já caminhou na presença do Senhor. Olha até onde o sacrifício de Jesus já te levou. Ele manda te dizer: está bem perto, agora está bem próximo do último dia, do soar das trombetas. Está muito perto. Aguarda só mais um pouquinho, porque porém aquele que perseverar na fé até o fim será salvo. A salvação vem por intermédio da fé. É de graça, mas é por intermédio da fé, meu irmão, minha irmã. Vamos orar ao Senhor. Rasga o teu coração aí agora, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Senhor amado, Deus santo e soberano, Pai, nesta noite, Senhor Jesus Todo-Poderoso, nós entendemos a dimensão, ó Pai, do teu sacrifício, a qual, ó Pai, o Senhor rasgou o véu do templo e se tornou o próprio, ó Pai, Cordeiro, o próprio novilho, oferecido, ó Pai amado, Pai querido, pelas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, e é nesse sacrifício, ó Pai, que nós nos apegamos agora, em nome do Senhor Jesus. E te pedimos, ó Pai, nesta noite, a tua mensagem foi pregada, a qual nós precisamos perseverar na fé. Senhor, se houver algo que tem vindo, ó Pai amado, Pai querido, para afetar a nossa fé, a fé do meu irmão, desta minha irmã, ó Pai, para trazer às vezes desânimo, tristeza, Senhor, angústia, dor, ó Pai, dessabor, para, Senhor amado, abandonar a caminhada, Senhor. Ó Pai, eu ministro agora perseverança na fé. Eu ministro agora, ó Pai amado, revestimento em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando com aquele mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Nos ajuda a perseverar, Senhor.
Ó Pai, nos ajuda a caminhar na Tua presença, Senhor. Ainda, Senhor, que a situação parece ser o contrário. Ainda, ó Pai, ó Jesus, que haja dificuldade, ó Pai. Ainda que há momentos que pensamos que estamos caminhando só, mas não, Senhor, o Senhor está com nós. Abraça esse meu irmão, esta minha irmã, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, talvez, Senhor amado, Pai querido, tem sido uma cruz às vezes pesada, ó Pai, para ele ou para ela, mas eu quero ministrar agora, aleluia, troca pela cruz de Cristo, que ela está vazia, meu irmão, minha irmã. Troca, porque o sacrifício já foi feito. Oriala basuricanda labalabaias. Oh Senhor, purifica-nos, ó Pai, dos nossos pecados, porque o sacrifício do Senhor foi por isso. O sacrifício anteriormente era para isso, era para nos purificar dos nossos pecados. Pai, todo pecado, ó Pai amado, Pai querido, que houver, Senhor, Deus, pecado no interior, pecado, Senhor, oculto, pecado, Senhor amado, que não confessamos, pecado, Senhor, que tem afligido a alma, pecado que tem dado legalidade nesta vida, para o inimigo atuar nesta noite, ó Pai. Passa com teu sangue aí agora e fecha essa brecha em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, fecha essa brecha, meu irmão, e receba o sangue do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias, aleluias. Eu vejo o sangue do Senhor Jesus sendo passado na mente de pessoas aqui nesta noite. Eu vejo o sangue de Jesus sendo passado no coração, e Ele manda te dizer, minha irmã, que Ele está arrancando o rancor daí de dentro agora, viu? Ramasuricanda labaias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Coloca a mão no teu coração. Expressa agora, fala para o Senhor. O que você precisa para que esse sacrifício venha realmente ter 100% de valor na tua vida? O que? O Espírito Santo manda te perguntar o que? Expressa para Ele. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha, o Espírito Santo manda te dizer: nós temos, amados, de fazer também que de certa forma apresentar este sangue, este sacrifício à nossa família. Sim, apresentar para eles, porque se de certa forma, se eles não reconhecerem, também não vão poder perseverar na fé e chegar ao grande dia do Senhor. É verdade. Aleluias, glória a Deus. Oh, maravilha. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Tome essa mensagem para ti e continua a tua caminhada firme na presença do Senhor, meu irmão e minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele venha te abençoar e que o sacrifício de Deus possa ter valor na tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém.